Sábado, 21 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, sábado, 21 de outubro de 2023. Véspera de Vasco e Flamengo no Maracanã, o clássico 2 milhões. Primeiramente, pessoal, gostaria de pedir para vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like no vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, sou Vasco desde que eu me entendo por gente. Nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que nascemos Vasco sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. E aqui, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, estou chegando aqui para o segundo giro das atualizações das notícias do nosso Vascão, nesse dia de hoje, sábado, 21 de outubro de 2023, véspera de Vasco e Flamengo no Maracanã, o clássico 2 milhões. Então, pessoal, eu trouxe... Eu subi um vídeo hoje mais cedo aqui no canal, hoje meio-dia eu subi um vídeo aqui no canal, na qual eu dei uma notícia que a CBF ontem fez uma alteração nas rodadas, em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, e que isso deixou indignado, né, alguns torcedores do Vasco, alguns jornalistas vascaínos, alguns canais do YouTube que cobrem o Vasco. E aí algumas pessoas me perguntaram o porquê, né, dessa indignação. Talvez não tenha ficado muito claro no outro vídeo, eu vou explicar o porquê. Porque essas alterações foram por causa única e exclusivamente do Flamengo. E isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Você, por causa de um único clube, que é o Flamengo, você mudar a tabela de vários outros clubes, né? Então a CBF estava aguardando ali uma definição do Flamengo no jogo contra o Bragantino, que envolve o problema da final da Libertadores. Flamengo e Fluminense estão tendo um atrito por causa dessa questão. Então a CBF interferir na vida, né, no dia a dia de vários outros clubes por causa de um único exclusivo clube, que é o Flamengo. Então isso causa indignação aos torcedores do Vasco, né, a mídia do Vasco, porque o Flamengo tem um tratamento de privilégios no Campeonato Brasileiro, né? E isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Todos deveriam ter o mesmo tratamento, e não é isso que a gente vê, né? Então, por exemplo, isso, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro, isso são as questões fora de campo, né, que respinga dentro de campo também. Então, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro não é um campeonato decidido dentro de campo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato decidido fora de campo, pela arbitragem e pelo VAR. E fora de campo tem essas questões dos bastidores da CBF, a qual dá um tratamento privilegiado para um único clube, que é o Flamengo. Então foi por isso
explicando o porquê que essas alterações que saiu ontem, dessas rodadas, por que isso causou indignação em alguns torcedores do Vasco, em alguns jornalistas vascaínos e em alguns canais do YouTube que cobrem o Vasco. Então espero que vocês tenham entendido. E a notícia que sai hoje, pessoal, trazendo aqui as notícias do nosso Vascão, que é a torcida do Vasco, a espetacular e sensacional torcida do Vasco. Vasco e Internacional, quinta-feira que vem em São Januário, ingressos esgotados para o grupo, para este jogo. Torcida do Vasco, sensacional mais uma vez, vai lotar, o caldeirão vai ferver, vai empurrar o nosso Vascão do início ao fim. A partida será realizada na próxima quinta-feira, dia 26 de outubro, às 19 horas em São Januário. A venda foi aberta ontem, sexta-feira, e durou poucas horas. Os ingressos para a partida entre Vasco e Internacional na próxima quinta-feira, às 19 horas, em São Januário, estão esgotados. A venda foi aberta nesta sexta-feira, ontem, e durou poucas horas. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, São Januário terá lotação máxima nesta temporada. Jogo após jogo, os ingressos estão esgotando rapidamente. Apenas sócios torcedores estão conseguindo comprar. A venda sequer foi aberta para o público em geral. A demanda por ingressos tem sido muito maior do que a capacidade do estádio, que pode receber hoje cerca de 22 mil torcedores. Esse é um dos motivos que leva o Vasco a querer participar da gestão do Maracanã. O clube também tem um projeto em andamento para a reforma e ampliação de São Januário, que passaria a ter capacidade para receber 43 mil pessoas por partida. Sensacional a torcida do Vasco, né? Qualquer palavra que eu fale aqui sobre a torcida do Vasco será pouco. Então, pessoal, essa semana teve uma reunião. Josh Wander, um dos donos da 777, e o Don Dransfield, que é o cabeça ali dessa parte do futebol, né, da 777. Josh Wander e Don Dransfield estavam no Rio de Janeiro essa semana. Teve uma reunião importante em São Januário, junto com o Clube Associativo, Jorge Salgado, Osório, junto com a Vasco da Gama SAF, na figura do senhor Lúcio Barbosa. E o dinheiro da 777 para o ano que vem, o aporte da 777 para o ano que vem é o maior aporte de todos, são 270 milhões de reais, está planejado para cair na conta da Vasco da Gama SAF em setembro do ano que vem, de 2024, porém existem conversas para que uma parte desse valor seja adiantado para o início do ano, né? Para que o Vasco possa usar na janela de transferências do início do ano, a próxima janela de transferências no início do ano de 2024. Então estou acompanhando isso, assim que sair novas atualizações vou trazer aqui no canal. Mas informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco, é que há grandes chances sim de uma parte desses 270 milhões de reais serem adiantadas para que o Vasco possa utilizar já na próxima janela de transferências do início do ano agora de 2024 e reforçar essa equipe para que o Vasco possa buscar coisas maiores em 2024, e nós vascaínos sabemos que esse é o nosso verdadeiro lugar. Então, uma outra questão também que foi discutida na reunião, pessoal, sobre a licitação do Maracanã. Eu já trouxe aqui num vídeo aqui no canal que foi divulgada a licitação do Maracanã, foi divulgado o edital. E informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco, o Vasco está muito otimista, o Vasco tem certeza que a sua proposta é a melhor, com os parceiros que o Vasco tem, a Legends, que administra diversas arenas pelo mundo, dentre elas o estádio do Manchester City em Manchester, na Inglaterra,
e a Legends, né? E a W Torre. A Legends e a W Torre. A W Torre é a parceira do Palmeiras na construção do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, o estádio mais moderno do Brasil. Então, informações que vêm de dentro do Vasco, o Vasco está muito otimista. Teve uma mudança no edital em relação ao que seria antes, que é o mínimo, né? Antes o mínimo eram de 70 partidas a serem disputadas, o que favorecia total ali, o favorecimento total, parecia que era uma coisa encomendada para que a dupla Fla-Flu continuasse administrando, porém teve uma redução de 70 para 25 partidas, o mínimo de jogos para o clube realizar por ano. Isso animou muito o Vasco, isso fez crescer muito a confiança no Vasco, que já era grande, né? Agora mais ainda. E é isso, o Vasco tem certeza que a sua proposta é a melhor. Essa informação já chegou no governador do estado do Rio de Janeiro, de que a proposta do Vasco é a melhor. Então há muito otimismo nessa questão. Vou trazer atualizações aqui conforme as coisas forem andando. E em relação à reforma de São Januário, pessoal, vai sair o potencial construtivo de São Januário. O São Januário será reformado, sua capacidade ampliada para... ainda não se sabe ali, serão mais de 40 mil pessoas, né? 43 mil, 44 mil pessoas. Isto está para sair. O Vasco já tem as empresas interessadas em comprar o potencial construtivo dos terrenos na Barra da Tijuca no valor de 500 milhões de reais, que são a Cyrela, a construtora, né? A Cyrela, que é uma construtora, a Redditor, que é uma rede de hospitais, e a empresa que é dona do Barra Shopping, a empresa que administra o Barra Shopping, mas uma empresa que constrói, que administra shopping centers. Então isso vai sair, e aí essa questão do Maracanã, da licitação do Maracanã, se torna assim, estrategicamente fundamental para o Vasco mandar alguns dos seus jogos em 2024, no ano que vem, no Maracanã. Então a ampliação de São Januário e a licitação do Maracanã são notícias que estão diretamente ligadas e estrategicamente fundamentais para o Vasco no ano que vem. Eu vou estar acompanhando isso de perto. Conforme as coisas forem andando, as atualizações forem saindo, eu vou trazer aqui no canal as notícias. Então, pessoal, uma outra notícia que saiu aqui do Vasco, que é o seguinte... uma notícia preocupante, eu vou trazer aqui para esclarecer, né? O ônibus com a delegação do Vasco, a delegação sub-14 do Vasco, pegou fogo na estrada, porém ninguém ficou ferido, graças a Deus, afinal de contas, seria uma tragédia, né? Deus me livre, com crianças, né? Sub-14, crianças. Então, graças a Deus, ninguém ficou ferido. O incêndio ocorreu na altura de Conselheiro Lafayette. O time foi campeão nesta quinta-feira agora da Copa Brasileirinho em Betim. Betim é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma cidade próxima a Belo Horizonte. Um ônibus com a delegação do time sub-14 do Vasco pegou fogo nesta sexta-feira, ou seja, ontem, quando o time retornava de Minas Gerais. O incêndio aconteceu na altura de Conselheiro Lafayette, que é uma cidade do estado de Minas Gerais. Ninguém ficou ferido. A delegação do Vasco estava a caminho do Rio de Janeiro após ser campeão da Copa Brasileirinho Sub-14 em Betim, Minas Gerais, na noite desta quinta. O Vasco da Gama, comunicado do Vasco, o Vasco da Gama comunicou que o ônibus de uma empresa parceira que fazia o transporte da delegação enguiçou. Após o desembarque em segurança de toda a delegação, o veículo pegou fogo.
Os atletas e profissionais da comissão técnica estão bem e foram direcionados para um local, onde vão almoçar e aguardar pelo novo ônibus solicitado pelo Vasco. De forma invicta, o Vasco conquistou o título da Copa Brasileirinho Sub-14, campeonato mais importante da categoria no país. Notícia que segue aqui, pessoal. Na noite da última quarta-feira, o time carioca venceu o América Mineiro nos pênaltis por 4-1 em Betim, Minas Gerais, após empate por 1-1 no tempo normal, com gol de Cauã Vitor. A decisão contra o América Mineiro, aliás, foi o único jogo em que o Vasco não venceu no tempo normal em uma campanha impressionante. A base do Vasco, espetacular, sensacional. A nossa base forte, os nossos crias, que a gente conhece bem, né? Torcida do Vasco. Foram 9 jogos em 10 dias, com 8 vitórias e 1 empate, 25 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Além do título, o Vasco levou todos os prêmios individuais. Guilherme Melo foi eleito craque do campeonato. Lucas Ovídio foi o artilheiro com 9 gols. Cauã Hermano foi eleito o melhor goleiro. O prêmio de melhor treinador ficou com Igor Costa. Então, mais um título para nossa base forte, a base do Vasco, que nós torcedores, nós vascaínos conhecemos bem. Os nossos crias, que em breve estarão aí abastecendo a equipe profissional do nosso Vascão com muita qualidade e amor ao clube, né? E fazer aqui um apelo ao Vasco, né? Compra, já que agora, né, o Vasco está sanando as suas questões financeiras, né? Comprem um ônibus para que as delegações inferiores do Vasco, para que a delegação sub-14 do Vasco, comprem um ônibus novo para que esses jogadores, são crianças, sub-14 são crianças, para que a nossa delegação, para que os nossos crias, a nossa base, possa ir para as competições de forma segura. Um ônibus novo jamais aconteceria isso. Então faça esse apelo. O Vasco está resolvendo suas questões financeiras com a transformação em SAF. Compre um ônibus novo para que as nossas categorias de base possam ir para as competições em segurança. É aqui o pedido que eu faço ao Vasco. Então, pessoal, vou voltar aqui, né? A gente está chegando ao final do vídeo. Eu vou voltar com mais atualizações, né, das notícias do nosso Vascão. E tem uma notícia aqui dos Camisas Negras que eu acho que vai ficar para o próximo vídeo. Mas é uma notícia muito interessante sobre os Camisas Negras. Acho que não vai dar tempo, mas eu prometo que eu trago essa notícia no próximo vídeo, de uma lei que saiu aí sobre os Camisas Negras, esse time histórico do Vasco que está completando 100 anos. A gente está chegando aqui no final do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like no vídeo, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Eu vou voltar com mais atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Mais uma vez, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas!